fica o gosto amargo, como você falou. É óbvio que o torcedor rubro-negro que estava aqui no Brasil todo sentiu que estava tão perto de conquistar nos pênaltis, com um goleiro que tem essa característica. Terminar uma disputa com 2-1, hein, Luiz e Eric? 2-1, pênaltis muito mal batidos vimos hoje. Infelizmente a gente não sai com a vitória que era tão desejada, que a gente queria tanto. Foi realmente um grande jogo, fico muito feliz de ganhar, sabia que ia ser um jogo difícil e foi realmente. Então... O Flamengo empata por 1-1 com o PSG e leva a final para os pênaltis, mas desperdiça a chance de ser campeão mundial. O goleiro do PSG, Safonov, pegou 4 penalidades dos jogadores do Flamengo e foi o herói da partida. Luiz Henrique, Felipe Luiz, Marquinho e Jorginho deram suas declarações sobre essa final emocionante. Veja tudo o que aconteceu após essa partida épica e o que Rizek e Eric Faria falaram sobre esse jogo. Foi um ano incrível. Erros acontecem, no pênalti eu já errei, mas não tem outra palavra que não seja orgulho. O que o time se entregou, o que o time, guerreou mesmo, deu tudo, entregou tudo, deixou tudo em campo para poder honrar a camisa que veste e honrou. É uma pena acabar assim, né? Obviamente, acaba tendo um gostinho amargo, porque, como tu falou, tão perto, e se tivesse ganho ninguém podia falar nada, absolutamente nada. Então a gente tem que sair daqui orgulhoso do que a gente fez, do quanto a gente se dedicou. E agora descansar, que foi um ano bem longo, e focar no que a gente tem que fazer depois, no próximo ano. Mas com certeza esse grupo de jogadores, de pessoas, todas as pessoas envolvidas, espero que não seja esquecido tão cedo. 2-1, placar relativamente baixo por uma disputa de pênalti. Você acha que foi um pouco reflexo do cansaço também, num jogo intenso, uma prorrogação? Pode ter sido um reflexo disso também. Você chega depois de ter corrido tanto, o time entregou muito. Tanto é que depois eu entro ali e falo para os meninos, agora é o momento de tentar recuperar o máximo de energia possível, porque dizem que é só um chute, mas é um momento que precisa ter lucidez e infelizmente a gente não sai com a vitória que era tão desejada, que a gente queria tanto, e faz parte do futebol também. Sentimento que fica pro torcedor do Flamengo é que faltou pouco. Faltou muito pouco. Faltou pouco, Luiz, mas esse pouco que faltou tem muito a ver também. Os caras estão num limite físico, mental. Foi uma temporada longa, uma temporada hiper vitoriosa do Flamengo. Como eu falei, Luiz, assim, o Flamengo hoje sai de campo de cabeça erguida. É óbvio que o torcedor deve estar em casa triste, chateado, porque ficou muito perto, como você falou. Mas decisões por pênalti são assim. Umas você ganha, outra você perde. Não há quem ganhe sempre decisões por pênaltis. O Paris Saint-Germain foi campeão da Supercopa da Europa em cima do Tottenham numa disputa de pênaltis também. Eliminou o Liverpool na Champions League numa disputa de pênaltis também, assim como o Flamengo eliminou o Estudiantes. Enfim, os dois times tiveram ao longo desse ano histórias de boas disputas de pênaltis vencidas. E aqui só ia vencer venceu o Paris Saint-Germain. Materazzi com o troféu. Já foi campeão mundial pela Internazionale de Milão em cima do Mazembe. E dando cabeçada em Zinedine Zidane também, Copa do Mundo também. Campeão mundial com a camisa da Itália. Que herói improvável, hein? Safonov. Safonov brilhou demais. Vai ter que pesquisar, mas o cara pegar 4 pênaltis numa decisão dessas... Luiz, alguns amigos mandaram mensagem e lembraram que o Brasil na Copa América contra o Paraguai em 2011 também perdeu 4 pênaltis seguidos. Um jogo na Copa América da Argentina. Com aqueles escorregões, lembra? Mas foram 4 cobranças para fora. Não foram 4 cobranças defendidas, né? Renata Mendonça. Luiz, só para destacar também, né, enquanto a gente vê os jogadores esperando a premiação, Felipe Luiz, acho que é um trabalho absolutamente espetacular, que a gente não pode esquecer que o Felipe Luiz está no começo da sua carreira e da sua muito promissora carreira, e ele deu um nó aí
no Luiz Henrique. Acho que ele dificultou bastante para o PSG, que é um time tão vitorioso, com tanta qualidade, com tantas opções de ataque, né? E que teve dificuldade para furar a defesa do Flamengo hoje, que teve dificuldade para defender as chegadas, alguns contra-ataques que o Flamengo teve na segunda etapa. Acho que o Filipe Luiz é um treinador muito inteligente para ler o que o jogo está pedindo, então ele soube em alguns momentos falar, ó, vamos marcar em bloco médio, em outros foi mais agressivo na marcação, subiu uma pressão mais alta em cima do tão poderoso PSG. Acho que é um treinador muito promissor que a gente está vendo nascer no Flamengo, que já conquistou tanta coisa e que... Vamos ver, ficando para 2026 tem tudo para conquistar, ainda mais, quem sabe até fazer uma carreira na Europa. Talvez o desdobramento do jogo fosse outro, né? Você vê que o Pedro, com 20% das suas condições, já conseguiu gerar jogo para o Flamengo, né? Presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o Papi, presidente do Flamengo. Alkelaif, o presidente do Paris Saint-Germain, com o braço enfaixado ali. Com o escudo do PSG na tipóia. Braço na tipóia, os presidentes dos dois gigantes, do gigante da América do Sul, do gigante europeu, Paris Saint-Germain, campeão do mundo pela primeira vez. Daí Gianni Infantino, presidente suíço da FIFA. Vamos para a premiação. O Flamengo fica com o vice-campeonato na Copa Intercontinental. Chegou perto demais. Parou no goleiro Safonov, goleiro da seleção russa, jogou a Eurocopa de 20 pela Rússia, atuando em 2 jogos. Vitinha, vamos às premiações individuais. Vitinha joga muita bola, é um grande jogador. Premiação individual para Vitinha. Concorda, Eric? Jogou um jogo, né? E aí foi eleito o melhor da competição, jogou um jogo, faz parte. Eu daria pro Safonov, já que foi o melhor em campo hoje e foi decisivo. Mas o Vitinho, ele sempre costuma premiar o nome do jogador também, a representatividade. O Vitinho é um grande jogador, tá em boas mãos o troféu. Do Flamengo. O Flamengo brilhou, venceu 2 jogos até essa final. Uma temporada brilhante do Flamengo, de título brasileiro, de título da Libertadores. E o Flamengo, vice-campeão mundial. A decepção, obviamente, agora é grande, mas jogadores têm que comemorar uma temporada realmente especial. E os jogadores têm que manter essa medalha no peito, porque muitas vezes a gente vê o jogador tirar no momento de emoção, de chateação. Mas eu acho que essa é uma medalha conquistada também, Luiz, porque para chegar até aqui, você tem que primeiro ganhar a Libertadores. Depois você tem que passar por 2 jogos e encarar um gigante europeu como o Flamengo encarou, um timaço como é o Paris Saint-Germain. Então o Flamengo tem que se orgulhar, é óbvio. O Flamengo queria ser campeão, o torcedor queria ser campeão. Mas esse aplauso é importante. Esse apoio é importante que o torcedor apoie. Claramente é óbvio que agora a decepção é gigante, a tristeza é enorme. Mas o Flamengo chegou até aqui de forma brilhante. O importante é você estar sempre competindo em alto nível, Luiz. Em 2019... Uma hora você consegue. O Flamengo enfrentou o Liverpool, que era um timaço, foi à prorrogação. Hoje, já passou da prorrogação, foi aos pênaltis, perdeu nos pênaltis. O importante para time grande é estar sempre competindo em alto nível. Então, o torcedor do Flamengo tem que acreditar que ano que vem, novamente, o Flamengo vai ser favorito nas grandes competições, vai disputar o título brasileiro, vai disputar o título da Libertadores, que é isso que interessa para o Flamengo, estar sempre nas grandes competições, sendo protagonista, não só o Flamengo, os grandes times brasileiros. Estou falando do Flamengo porque hoje foi um jogo do Flamengo. E mais do que nunca os brasileiros são os grandes protagonistas da América do Sul, já de cara, pelos times que vão jogar a Libertadores no ano que vem, já dá para adiantar que os brasileiros são mais uma vez favoritos. É difícil não imaginar que a gente possa ter novamente uma final brasileira na Libertadores e, consequentemente, um time disputando o Intercontinental, né? E olha, Eric, até o momento ninguém tirou a medalha, né? Todo mundo aqui de medalha. Bacana, bacana, é isso mesmo. Tem que se orgulhar mesmo. E agora vamos aos campeões. Vamos ao time do Paris Saint-Germain. O time do Luiz Henrique é campeão da Copa Intercontinental. Foi vice-campeão da Copa do Mundo de Clubes. É isso que eu ia falar. 4 meses atrás, 5 meses atrás, o Paris Saint-Germain estava com gosto amargo na boca, depois de chegar a uma decisão de campeonato do mundo e perder para o Chelsea. E voltou, ganhou, voltou aqui. Está de novo disputando um título mundial. Luiz, eu repito,
Time grande, time que quer ser protagonista, tem que estar sempre disputando. Não vai ganhar sempre, mas se estiver sempre disputando, as suas chances de ganhar aumentam. Medalhas para o Paris Saint-Germain, Renata. Que time também do Paris Saint-Germain, né? Que demorou tanto para ganhar uma Champions League e quando ganhou, mostrou a autoridade dessa vitória de um time muito coletivo, né? Que o Luiz Henrique montou e um time que chegou faminto para ganhar essa competição também, viu, Luiz? Porque muitas vezes a gente fala, o time europeu não tá afim de jogar o Intercontinental e o PSG mostrou que estava assim muito com vontade de vencer, jogou a Vera, sentiu falta do Hakimi, claro, um dos grandes jogadores desse time que estava fora. Mas fez uma grande partida diante do Flamengo, que, como o Eric falou, acho que vai chegar mais vezes nessa competição. O Flamengo, ele se estruturou para isso, ele vai continuar competindo na Libertadores para ser campeão todo ano. E sendo campeão, ele vai chegar a ter a oportunidade dessa disputa. E mostrou hoje que pode sim enfrentar de igual para igual, competir muito bem contra uma equipe europeia tão vitoriosa como o PSG. Título para o Paris Saint-Germain, com o Safonov escrevendo o nome dele da história do futebol. História do Paris Saint-Germain e por vias tortas na história do Flamengo. E um brasileiro vai erguer o troféu, né? Que é legal também, né? A representatividade do futebol brasileiro desse momento. O Marquinhos, capitão, ergueu no meio do ano a Champions League, a primeira do Paris. Agora vai ser ele a erguer o primeiro troféu intercontinental, mundial, como queiro, do Paris Saint-Germain. Tomara que ano que vem ele também erga uma outra Copa. E é isso, o Paris Saint-Germain é merecido, Luiz, é muito merecido, é um timaço. O Luiz Henrique ganha pela segunda vez esse torneio, ganhou uma vez com o Barcelona, ganhando por 3-0 do River Plate na final. Agora teve mais dificuldades para confirmar o seu título, foi nos pênaltis. É um grande treinador com uma grande história de vida, um cara que faz os seus times jogarem bem. O presidente da CBF ali na resenha com o Marquinhos. Samir Chaldi. E o presidente do Flamengo ali também. E agora o Gianni Infantino vai entregar para o brasileiro Marquinhos erguer o troféu. Bacana. Que é a cara desse projeto. O cara que está lá desde o início desse projeto Qatari do Paris Saint-Germain. Vem aí o capitão Marquinhos para erguer a Copa Intercontinental. O Paris Saint-Germain conquista a Copa. O mundo é do Paris Saint-Germain. Marquinhos erguendo a taça. A Copa Intercontinental vai para o futebol francês. Fica com o futebol da Europa. Muita gente vai fazer piada com essa fala do jogar de igual para igual. É claro que os detratores do Flamengo vão aproveitar isso e vão fazer piada. Mas foi um jogo equilibradíssimo. Ou o âncora está exagerando, Henrique Fernandes? Não, Rizek. Seleção. Não, cara, eu acho que assim, é um jogo histórico do Flamengo, assim, da história do clube. É um jogo para o Flamengo se orgulhar. No futebol, como qualquer jogo, o resultado é o supremo, é supremo. O mais importante para o flamenguista hoje era ganhar e ser campeão. O resultado foi 1-1. O resultado foi 1-1 no tempo normal. O PSG campeão nos pênaltis. Mas eu acho que, além do resultado, um time tem que ser a representação de uma torcida. E eu imagino que o torcedor do Flamengo se sinta bem representado pelo que o time mostrou hoje em campo. Se o grande mote do jogo de 19 foi o igual para igual, eu acho que hoje foi mais de igual para igual do que aquele jogo, inclusive. 5. Dos 11, 5 são do PSG atual. Tô nem contando o Donnarumma, que já saiu. E o Flamengo conseguiu levar para os pênaltis um jogo contra esse time. PC, boa tarde, bem-vindo à seleção. Salve, André, Henrique, Fernando, quem nos acompanha. André, esse é o tipo do jogo em que o brasileiro, o esporte preferido dele é vilanizar quem perde. Perdeu, não serve, não presta. E o que o Flamengo fez na temporada e no jogo de hoje, inverte o pensamento. O que o Flamengo fez enquanto a bola rolou no jogo de hoje é para deixar o seu torcedor orgulhoso. Em nenhum momento o Flamengo rasgou a sua identidade. Teve momentos dentro da partida que o Flamengo não jogou bem. Sim, teve momentos, especialmente na fase inicial. Não foi um Flamengo constante, foi um Flamengo mais espectador do jogo do Paris Saint-Germain do que o contrário. No segundo tempo, o Flamengo foi pênaltis, e aí você tem uma série de fatores. Agora, o fundamental, o que o Flamengo fez no jogo de hoje mostrou a capacidade dessa equipe, mostrou a capacidade dos seus jogadores e também
daquele que é a melhor notícia do futebol brasileiro nos últimos 15 meses, Filipe Luiz. O PSG, melhor time do mundo, que não venceu os sul-americanos esse ano, né? Empatou com o Botafogo na primeira fase da Copa do Mundo. Perdeu pro Botafogo. Perdeu do Botafogo, desculpa. E hoje empata com o Flamengo. E quem foi testemunha ocular dos fatos no Catar e transmitiu a conquista do PSG é a dupla que está ao vivo aqui no Seleção, Luiz Carlos Júnior e Eric Faria. Bem-vindos. Fala, Luiz. Concordo com o PC. A situação é a seguinte, o Eric já falou sobre isso. Você joga, você vai aprendendo a competir, você vai aprendendo a enfrentar esse nível de adversários. E aí aquela situação do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então o Flamengo contra o Liverpool brigou muito, hoje chegou aos pênaltis. Fica um gosto amargo, mas o Flamengo competiu contra o que para muitos, Eric, é o melhor time do mundo. Fala, Luiz, de novo. Um abração aí, Rizek, Paulinho, Praz, Henrique. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a Seleção. Eu acho que assim, o roteiro do que aconteceu no jogo era mais ou menos esperado. O Paris Saint-Germain é um time mais forte do que o Flamengo e está no momento da temporada em que fisicamente consegue ainda ser mais forte até do que o time oponente, no caso o time brasileiro e hoje o Flamengo, nesse momento da temporada, né? Foi um primeiro tempo de muito domínio do Paris Saint-Germain, o gol do Paris Saint-Germain deu justiça ao placar no primeiro tempo, mas o Felipe trabalhou muito bem no intervalo, mesmo sem mexer na equipe, ele conseguiu compactar mais o Flamengo já não deu tanta liberdade para o Paris Saint-Germain, né? Voltou melhor. O Pedro, quando entrou na primeira jogada, já conseguiu armar um ataque que logo depois saiu o pênalti, bem cobrado pelo Jorginho. A partir do gol de empate do Flamengo, o Flamengo se sentiu mais seguro no jogo. Conseguiu competir bastante, conseguiu oferecer dificuldades para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain continuou em cima, mas a partir dali o Flamengo começou a ter opções de ataque também. Começou a ter contra-ataques. E as mexidas que o Felipe fez foram muito boas. Eu acho que assim, foi um dos grandes jogos do Filipe Luiz na temporada hoje. Primeiro porque da estratégia? Da estratégia, das mexidas, da forma como o time saiu de um primeiro tempo abaixo para um segundo tempo e depois para a prorrogação, muito bons. Enfim, então eu acho que o Felipe tem muito orgulho do trabalho que ele fez hoje. E o Flamengo foi até onde tinha que ir, Luiz. O Flamengo, nesse campeonato mundial, ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo, enfrentou super bem uma das melhores equipes do mundo, não perdeu no tempo normal, foi para a prorrogação, perdeu nos pênaltis. Os cobradores não bateram mal? Pode ser, os cobradores não estavam inspirados hoje, também muito cansados fisicamente, mentalmente. O goleiro, tem que dar mérito ao goleiro russo do Paris Saint-Germain, que foi super bem, com uma explosão lateral impressionante para buscar as cobranças. Acontece, o Dembélé, melhor jogador do mundo, perdeu o pênalti também hoje aqui. Talvez se a história fosse outra, a gente já está falando o quê, né? O Rossi pegou um pênalti também. Então, fica o gosto amargo, como você falou. É óbvio que o torcedor rubro-negro que estava aqui no Brasil todo, acompanhando pelo Sport TV, sentiu que estava tão perto de conquistar nos pênaltis, com um goleiro que tem essa característica. Que foi brilhante na Libertadores, que foi preponderante na classificação por pênaltis. Então, assim, hoje de verdade, assim, acho que na verdade nunca a gente tem que fazer isso. Mas mais do que nunca hoje, não tem que apontar dedo para ninguém. Hoje o Flamengo fez um jogo que tinha que fazer e, sobretudo, apresentou para o mundo, mais uma vez, um técnico que está com um início de carreira espetacular e em pouco tempo vai estar na elite da elite do futebol mundial. Eu acho que não é só, assim, além do Filipe Luiz, eu acho que é a destacar o trabalho do futebol do Flamengo, porque ele chega no último jogo da temporada extenuante, com nenhum jogador machucado, podendo utilizar todos. E aquele de quem tanto se duvidou fisicamente, como o De La Cruz, foi o único que converteu um pênalti. E o banco, o elenco volumoso do Flamengo, acho que é fundamental para todo mundo chegar com saúde. Os dois jogadores de meio campo que entraram, o De La Cruz e o Saúl, entraram muito bem no jogo, oxigenaram o meio campo. Era um momento em que o Paris Saint-Germain já estava dominando novamente aquele setor do campo. O Nico De La Cruz entrou muito bem na partida, até mais do que o Saúl. O Cebolinha, quando entrou, também conseguiu levar perigo ali pelo lado esquerdo, conseguiu prender um pouquinho mais a bola. Enfim, por isso que eu digo assim, o Felipe hoje fez um trabalho dele completo como técnico, pensou na melhor estratégia, na melhor escalação inicial, foi usando as peças que tinha para usar, até mesmo o Pedro, claramente o Pedro não tinha condições. Se fosse um jogo normal, o Pedro não estaria em campo. Ele hoje se sacrificou pelo time, era um jogo importante, ele sabia disso. Várias vezes, o Pedro, embora seja um jogador grande, mas ele é um jogador de explosão muscular. Ele claramente estava segurando movimentações muito curtinhas, assim, mas quando a bola batia no pé dele, no peito dele, ela prendia, o time conseguia respirar. Por isso que eu acho que assim, foi um jogo completo do Felipe.
se o Flamengo fosse campeão mundial hoje aqui, o craque do torneio deveria ser o Felipe Luiz. Não aconteceu, acabou sendo o Vitinha. Então, por isso é que eu acho, viu, Rizek, falando dessa questão, o Flamengo vem melhorando o seu elenco ano após ano. O que faltava para o Flamengo? Estabilidade no comando técnico. O Flamengo agora tem um técnico de mão cheia. Conseguiu fabricar um técnico dentro de casa. Então, eu acho que nos próximos dias... Com o DNA rubro-negro. A obrigação dessa diretoria do Flamengo é fazer todos os esforços possíveis para renovar o contrato do Felipe Luiz. Eu não renovaria por um ano, não. Renovaria por 2, por 3 anos e deixaria o Felipe Luiz se desenvolver ainda mais como técnico e fazer com que esse time cresça, porque tem potencial para crescer. O Flamengo tem dinheiro para investir, para qualificar ainda mais o elenco. Então, assim, é um fim de ano com um gostinho amargo, mas com uma perspectiva ótima já para 2026, sabe, Rizek? Isso. Prazer, Safanov. E essa transição ele fez nada mais, nada menos que com o Donnarumma, né? O Donnarumma sai para o Manchester City. Está na seleção da FIFA. Eleito o melhor goleiro do mundo. E o PSG, se for ver, nos últimos 2 anos, gastou bastante goleiro, né? Ele custou 20 milhões. E o Chevalier, se não me engano, custou 40 milhões. Mas foram todos para fora, né? O goleiro não pegou o goleiro do Paraguai naquela ocasião. Então, é um fato para a história, né? Numa decisão de campeonato mundial, um goleiro que é reserva se torna titular nas últimas semanas, porque o titular se machucou e pega 4 pênaltis, cara, isso aí vai ser lembrado por muito e muito tempo, né? Futebol e suas histórias mágicas. Só acrescentar mais uma coisinha para o debate, que daqui a pouco o Rizek vai seguir no programa com o Price, com o Henrique, com o Paulinho. O Flamengo enfrentou 3 equipes europeias esse ano, o que é raro para os nossos times brasileiros e para o nosso calendário. Da primeira prateleira. Venceu o Chelsea por 3-1, perdeu do Bayern por 4-2 e hoje perdeu nos pênaltis. Foi 1-1 até a prorrogação, até os 120 minutos. Então, eu acho que é um momento que o Flamengo pode olhar para dentro e falar, a gente está fazendo as coisas certas. Quando você enfrenta 3 adversários desse calibre em competições oficiais, porque não foram amistosos, foram dois jogos numa Copa do Mundo e uma final de campeonato mundial, e consegue competir, consegue jogar, consegue incomodar o adversário em bons momentos do jogo, eu acho que o Flamengo tem que se orgulhar, olhar para dentro e falar assim, a gente está fazendo a coisa certa, mas a gente pode melhorar. Tem que subir mais um degrauzinho, talvez 2, mas é isso. Para vencer, você tem que disputar, tem que ir ganhando casca, experiência. Não é uma competição fácil. A situação do calendário, diferentemente da Copa do Mundo de Clubes dessa vez, os brasileiros chegam no fim de temporada, os europeus não, enfim. O Flamengo, o clube, chegou a 74 jogos em partidas oficiais, né? A gente tem o Luiz Henrique falando agora, técnico do PSG, técnico campeão mundial. Alô, Luiz Henrique! Mas eu acho que a gente fez uma excelente partida, foi uma partida difícil. Sabíamos já antes que seria uma partida difícil, o Flamengo joga muito bem. E no final conseguimos, enfim, chegar nos pênaltis e foi, enfim, nós conseguimos um goleiro que conseguiu agarrar 4 pênaltis, então ficamos satisfeitos, ficamos felizes. E eu acho que nós merecemos esse troféu. Parabéns, ganhou um 6º troféu. O que é para você ganhar esse troféu aqui no Catar? Para nós é realmente especial estarmos aqui em Doha, estamos satisfeitos. A cada vez que a gente vem aqui para o Catar e jogar uma partida, e jogar essa partida representa muito para nós. Porque significa que ganhamos a Champions League, por isso estamos aqui. Então é bom ter esse escudo conosco, no nosso uniforme. E teremos isso no próximo ano. Acho que mostramos mais uma vez a mentalidade que nós pudemos mostrar no ano passado, na temporada anterior. Ainda temos uma partida para poder começar as nossas férias de Natal e depois o nosso objetivo é o mesmo do ano passado, da temporada anterior, continuar a ganhar e continuar a mostrar um bom futebol. Boa tarde, boa noite, parabéns pela vitória, antes de mais nada, por esse novo troféu. Uma pergunta, Safonov essa noite foi uma questão tática no lugar do Chevalier? Enfim, esse tipo de apresentação do Safonov pode trazer mais
competição, talvez o número 1 do seu titular goleiro para o Safonov. Eu acho que não é o momento de falar disso, eu acho. Esse é o momento de realmente aproveitar que ganhamos mais um troféu, parabenizar todos os jogadores. Eu sei que nós jogamos, sabemos quem jogou, quem não jogou, e esse é apenas o momento de parabenizar todo o nosso elenco. E fizemos histórias e vamos continuar a fazer história. Esse foi o objetivo dessa sessão. Eu acho que nesse momento, vamos apenas aproveitar esse momento. Português, Luiz Henrique, por favor. Queria falar um pouco sobre o Filipe Luiz, o enfrentamento que você teve. Você já conhecia ele como jogador, mas foi seu primeiro encontro com ele como técnico. Então, queria saber o que você viu, quais foram as suas impressões sobre o técnico brasileiro e se você vê que ele tem espaço na Europa, quem sabe em breve. Não há dúvida. Como eu analisei perfeitamente o Flamengo, estudamos, o Flamengo. E, claramente, não é apenas uma equipe vencedora, mas que joga bem futebol, que sabe defender em qualquer tipo de campo, consegue defender e pressionar alto, baixo, um excelente nível, realmente um time compacto, com excelentes jogadores, mas com uma mentalidade verdadeiramente de equipe, parecida com o PSG, inclusive. Eu acho que conseguimamos sempre, assim, nós tivemos que bater no limite superior para conseguir vencer o Flamengo hoje. E eu acho que o Felipe pode jogar em qualquer equipe, pode treinar em qualquer equipe do mundo. Ele é ainda muito jovem, ele acabou de começar a carreira dele como treinador. Então, sem dúvida, a equipe foi bem também com ele. Fica muito identificada a forma como ele lidera essa equipe. Nós fizemos uma excelente partida, especialmente o primeiro tempo. Foi incrível em termos defensivos. Nós pressionamos o tempo todo o Flamengo. E para poder controlar aquele primeiro tempo, depois, claro, depois do pênalti, a partida ficou mais equilibrada e foi muito difícil. Eu tenho realmente que parabenizar o Flamengo, não apenas pela partida de hoje, mas pela toda a temporada. Eles jogaram um excelente futebol. Parabéns. Olha, destaco os seguintes pontos da entrevista do Luiz Henrique. Que o PSG jogou no limite, foi muito difícil, que foi um prazer jogar contra quem joga a bola como o Flamengo e os elogios que ele fez ao adversário, o Filipe Luiz, entendendo que ele pode dirigir qualquer time do mundo. Foi muito respeitoso, foi muito elogioso e eu acho que o Flamengo fez por merecer. E verdadeiro, isso é que é o importante. Ele não está sendo ali diplomático para dizer ganhei, não vou, não. Porque todas essas respostas do Luiz Henrique, elas retratam o que aconteceu no jogo. Há um outro ponto quando ele diz assim, o Flamengo tem um jogo muito parecido com o do PSG. Ele compara o próprio time dele, né? O próprio trabalho dele é o do Felipe, de alguma forma, né? Que é isso, de toca a bola, ter posse de bola, ter boa movimentação e quando está sem a bola, criar o máximo de dificuldade para o adversário na busca pela recuperação da bola. Então a gente vai vendo a cada declaração, a cada momento de análise, o quanto o Flamengo foi gigante nessa partida. Defensivamente, principalmente, né, PC? A gente está aqui falando de possíveis falhas do Rossi e não fala de defesa porque não teve tanto ataque assim no PSG, né? Então, nisso ele foi bem melhor do que contra o Bayern, né? E aí melhor. O Flamengo termina o ano... Até contra o Chelsea, né? Até contra o Chelsea, que ele sai atrás do placar jogou contra o PSG. muito contra o Chelsea, hein? Não, mas o Chelsea tem suas oportunidades no início, tanto que abre o placar muito cedo. Mas assim, o Eric destacou que foram 3 jogos contra europeus, né? O Flamengo venceu o campeão da Copa do Mundo, o Chelsea, empatou com o campeão da Champions e vice-campeão da Copa do Mundo, o PSG, e perdeu do Bayern. Então, assim, é um ano em que o futebol sul-americano, representado pelo Flamengo como campeão da Libertadores, enfrentou como poucas vezes a gente viu o futebol europeu. Olha o quanto isso... Nesse momento recente do futebol, obviamente, não estou voltando aos anos 80, do Zico, nesse recorte do futebol de hoje. Felipe, Letícia Marques, aqui do GE. Em cima um pouco da questão das cobranças, né? Sei que já estava na prorrogação, você já tinha feito as 6 substituições, mas queria saber como é que foi a conversa para decidir os batedores, a ordem, como é que foi esse momento ali? Como sempre, os jogadores que estão disponíveis são os que treinam. Dos 10 que estão disponíveis, 11 contando com o Rossi. Eu conheço os que treinam melhor, os que pedem para bater, os que estão com mais confiança. E a ordem eles escolhem como se sentem mais confortáveis. E naquele momento, os jogadores que estavam no campo
na minha visão, eram os melhores para bater. Mas esqueçam os pênaltis. Pênalti poderia ter... Eles erraram 2, e infelizmente nós erramos 4. É muito difícil bater pênalti. Tem que ter muita coragem para bater pênalti. Tem que ter muita coragem para bater pênalti para 50 milhões de torcedores. E é só o que eu fico. Orgulho. Mas eu errei já vários pênaltis. Gostaria muito que não se falasse dos pênaltis e falasse sim do esforço que esses jogadores fizeram durante toda a temporada, numa temporada histórica. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. É óbvio que chover no molhado a gente falar sobre a temporada, que realmente foi linda, todo mundo, a torcida reconhece isso pelo que a gente tem visto em rede social. Em coletivas recentes aqui você falou até, eu não esqueço de algumas cobranças, talvez até por parte da imprensa, mas de boa parte da torcida em algum momento. Mas agora, o que a gente tem de entendimento, pelo menos o que eu tenho percebido nas redes sociais, hoje seria um plus, né? Fica esse gostinho amargo, claro, na garganta, porque a gente chegou muito perto, mais do que talvez a maioria esperasse, mas a temporada como um todo foi maravilhosa. Eu ia perguntar sobre os pênaltis, o que conta mais? Você falou que não quer falar dos pênaltis, mas é porque tem gente que fala que pênalti é loteria, outros acham que é mais preparo mental, outro é preparo técnico mesmo. Na sua opinião, existe só uma definição melhor? Porque realmente é estranho ver um time que perdeu 2 sair vencedor, né? A gente esperava que, com a derrota, a perda dos 2 pênaltis do PSG, eles fossem os derrotados hoje. Os pênaltis... os goleiros estudam, os analistas estudam, os treinadores de goleiros estudam e passam detalhes para os goleiros, e provavelmente o goleiro hoje do PSG deve ter estudado muito bem, só simplesmente por ele esperar o pênalti do Pedro, por ele ficar no meio no pênalti do Léo. Parece que ele viu o nosso treino ontem. Então, realmente, mérito. Parabenizar o Paris, que não foi só campeão nos pênaltis, eles fizeram uma temporada fantástica também e mereceram. Então prefiro parabenizar o Paris, parabenizar o goleiro do Paris, que pegou todas essas cobranças e fez a equipe dele ser campeão. صموئيل صابر جريدة الخبر اليوم مصر. في البداية أرجو لا تحزن، فأنت أتيت إلى قطر وحصلت على بطولتين وخسرت الأخرى. فهل لاعيبة فلامينج لم يستعدوا جيدا لركلات الجزاء الترجيحية؟ Fico triste porque eu não gosto de perder. E dói, vai ser um luto, me conheço, normal, todos passamos por isso. Não apaga o que fizemos durante a temporada, mas esse luto ele existe. E novamente dos pênaltis, com certeza estavam prontos, treinaram para isso, mas fico com o jogo e a temporada que a equipe fez. Olha, a primeira vez que eu vejo o Felipe Luiz abalado assim, quando perdeu do Bayern, ele disse que o Bayern era um colosso, não tinha muito o que fazer e era aquilo mesmo a diferença. Hoje, até pela maneira como foi a perda do Mundial, ele está de fato abalado. Eu nunca tinha visto ele assim, abalado pro padrão Felipe Luiz. Eu olhei pro goleiro e falei, isso aí não vai pegar nada, isso aí nem parece goleiro. Falei, camisa larga, assim, exatamente. Porque a gente conhece bem o Rossi também, a gente apostava que o Rossi ia fazer defesa, ele fez uma boa. O Safonov não tem um histórico no PSG e como o Praz falou, a gente tem na lembrança o Donnarumma. Se fosse o goleiro do PSG ainda hoje, a gente ia ter um respeito, porque sabe que o cara tem um histórico. Não passava a menor confiança. Não passava confiança. Camisa larga. E no ano passado ele foi decisivo num jogo de Copa da França. Quer dizer, em dezembro de 24. Ele pegou 2 pênaltis na disputa, há 1 ano praticamente. Então assim, não tem amostragem, cara. Mas o cara tava pronto. Jogos, ele tem 17. Vai. Marquinhos, qual é a sensação de estar com essa taça e ter tido essa chance de levantar essa taça de campeão mundial? É um prazer, né? Acho que mostra o quanto que foi difícil, né? Do outro lado tinha um time muito qualificado que nos colocou em dificuldade em alguns momentos do jogo, né? Foi um grande jogo, né? Dos dois lados, 2 times tentando jogar, os 2 times tentando explorar um pouco, né, os pontos fracos do adversário em alguma estratégia que seja. Mas acho que foi realmente um grande jogo, fico muito feliz de ganhar, sabia que ia ser um
é um jogo difícil e foi realmente, então isso valoriza ainda mais esse título, né, que a gente está levando para casa. O que passou pela sua cabeça naquela bola ali na última, quando acabou o jogo, né? O tempo regulamentar, o Dembélé chuta, você entra de carrinho, a bola não entra. Acabei não vendo a bola muito, né, e ela acabou chegando rápido e eu não tive reação de me posicionar direito para colocar. Né, então são coisas que acontecem, né, no jogo, são uma final, são feitas de detalhes. Né, eu acho que mais uma vez, graças a Deus, os detalhes foram para a gente, mesmo se a gente podia ter feito coisas melhores, mas a gente acabou fazendo um bom jogo até, o Flamengo também fez um bom jogo, né, levando o jogo até essa prorrogação e pênaltis, né, então pênaltis realmente fico feliz que tenha sido pra gente no final. Marquinhos, mas não foi seu dia hoje, levantou a taça, jogou bem, mas não foi seu dia, né? Termina hoje o ano do Flamengo 2025, que entra para a história como um ano de muitas conquistas, a Supercopa, o Carioca, o Brasileiro, a Libertadores e o Vice-Mundial. PC, suas considerações finais na seleção de hoje. Um Flamengo que teve uma temporada brilhante. A perda do título do Mundial Intercontinental em nada, pelo desempenho que o Flamengo teve, especialmente nessa última partida contra o todo-poderoso Paris Saint-Germain, essa derrota em nada mancha ou cria algum porém em relação à temporada que o Flamengo teve. Uma temporada extremamente vitoriosa, em que ele mostrou o seu poder, a sua força e sai desse Mundial, retorna para o Brasil, dizendo uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O Flamengo mostrou garra até o último minuto, mas os pênaltis não foram favoráveis e o título mundial escapou. Safonov brilhou, o PSG comemorou e os brasileiros sentiram o peso da derrota. Luiz Henrique, Felipe Luiz, Marquinho e Jorginho deixaram suas reflexões, mostrando respeito e emoção após uma decisão inesquecível. Rzyk e Eric Faria também analisaram o que deu certo e o que faltou nesse jogo épico. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima!